Castelo forte é nosso Deus, o Deus leal e protetor. Queridos, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco, né, daquilo que Deus tem trabalhado em minha vida durante esses anos. É com alegria que a gente aceitou o convite. O Eliomar, mais intimamente o Lelé, né, aluno meu no seminário, amigo, me convidou, pediu para que eu pudesse vir. Ele disse: pastor, vê se o senhor consegue fazer naqueles momentos o que o senhor fazia nas aulas com a gente. Eu digo: vou tentar fazer isso, Lelé. Estou há 2 anos fora do seminário, a igreja me tem tomado muito tempo, não é? Então eu estou meio enferrujado, não é? Mas a gente vai tentar aqui compreender um pouco do que somos. Quando a gente celebra alguma data importante da nossa vida, nosso aniversário, celebramos o ano que Deus resolveu nos trazer à existência. E todos os anos a gente relembra isso. A gente olha para trás, a gente reconhece o Deus misericordioso, quem tem sustentado a nossa vida, quem tem feito acontecer a nossa história, o Deus que nos colocou numa família, o Deus que usou pessoas para nos dar fundamentos, valores. Então, a celebração de uma data como um aniversário é a celebração da minha identidade enquanto ser, criado à imagem de Deus. E quando a gente não tem identidade, quando a gente perde identidade, a gente se torna vulnerável, confuso, a gente entra em crise. A gente não sabe quem é, nem para que está aqui. Então, aplique isso à história da igreja. Talvez um dos maiores problemas que a igreja evangélica nos nossos dias vive é que ela perdeu a sua identidade. Nós estamos no ano de 2013, da era cristã, de quando Deus resolveu trazer o seu Filho ao mundo e cumprir a promessa que fez ao povo de Israel. Que daquele povo faria que todas as famílias da terra fossem abençoadas pela graça dele. E nós hoje vivemos 2.300 anos desse evento histórico, onde Deus cumpriu uma promessa de resgatar o homem da queda que aconteceu no Éden, quando ele desobedeceu a Deus e resolveu viver por si próprio. Então, eu queria tomar as palavras de Jesus para iniciar esse momento com vocês, onde, a certa altura, com os seus discípulos, Jesus reúne-os e faz uma pergunta a eles, tentando fazer com que eles compreendam nos seus corações o que ele queria e onde ele queria chegar com eles. Ele disse: o que as pessoas por aí andam dizendo a meu respeito? Qual é o conceito que as pessoas têm de mim? Então os discípulos começaram a dizer, em outras palavras: as pessoas reconhecem, Senhor, que Tu és um grande profeta, a semelhança de Isaías, de Jeremias, a semelhança de João Batista. E Jesus se volta para os seus discípulos e pergunta a eles: mas para vocês, quem eu sou? E aí Pedro faz aquela declaração, dizendo: tu não és um profeta como o outro, por melhor que eles tenham sido. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, tu és um homem feliz, bem-aventurado, porque quem te revelou isso não foi carne e sangue, mas o meu Pai que está nos céus. E eu te digo que sobre esta pedra, sobre essa verdade, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Somos essa igreja. Somos o resultado da afirmação de Jesus. Somos parte desse corpo que desde então vem sendo edificado, construído, até que o último tijolo possa ser posto e esse prédio fique pleno e completo. E aí sim o Senhor voltará para buscar essa igreja, para habitar para sempre com Ele.
Nós precisamos entender quem somos, olhar para trás e conhecer um pouco a nossa história, a nossa identidade, até para entender as nossas crises e conflitos atuais. Por que nos tornamos isso como igreja evangélica de forma geral? Porque estamos muitas vezes tão distantes daquilo que a gente entende que a Bíblia nos ensina. Eu gostaria de que esses dias, hoje e amanhã com vocês, eu pudesse trazer algumas respostas, algumas reflexões para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. Vou tentar fazer com vocês nessa noite uma leitura rápida do que aconteceu na história no século XVI, que produziu uma revolução espiritual que teve proporções sociais, proporções econômicas, proporções filosóficas que mudaram a cara do mundo medieval na época. Para que a gente possa compreender os princípios levantados pela reforma e contra o que eles trabalhavam, a gente precisa entender um pouco do contexto e do que aconteceu. E eu gostaria de, nessa noite, ser um pouco técnico, ser um palestrante com vocês. Amanhã sim eu me debruço na pregação da palavra, mas hoje eu preciso com vocês para que a gente entenda um pouco. Porque nós vivemos num país de cultura católica romana, onde nós não conhecemos a nossa história protestante, a riqueza da nossa história protestante. Eu gostaria de que nós nos reportássemos ao século XVI e entendêssemos o que de fato aconteceu, contra o que esses homens lutavam, o que eles queriam resgatar e quais os problemas que nós enfrentamos hoje como igreja protestante, dos quais eles lutaram para modificar exatamente aquilo que nós muitas vezes estamos caminhando para isso. A reforma protestante, daqui a 4 anos, no dia 31 de outubro de 2017, vamos fechar 500 anos do evento que marcou o cristianismo e marcou o mundo ocidental de forma definitiva. Estamos próximos de completarmos 496 anos desse evento histórico. E aí você tem a porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, onde foi fixada aquelas 95 teses, convocando uma comunidade acadêmica ao debate. Aquilo não foi uma revolução popular. É bom que a gente entenda isso. Não era um levante de um monge agostiniano contra o catolicismo. Era uma ordem agostiniana chamando a ordem dominicana a um debate teológico acerca de uma prática que eles entendiam pela palavra de Deus absurda, que era a venda de perdão de pecados. E como de costume técnico, o monge agostiniano, que ia ser o debatedor, um professor da Universidade de Wittenberg chamado Martinho Lutero, ele apresentou 95 razões pelas quais a venda de perdão de pecados era alguma coisa errônea, insustentável biblicamente. Apresentou os argumentos para que os dominicanos pudessem então responder aquelas 95 teses. Então era um debate acadêmico, em latim, não era um debate popular e público. Era um debate de 2 ordens teológicas, tratando sobre um assunto teológico da igreja, e que estava afetando e influenciando de forma prática a vida das pessoas, induzindo pessoas ao erro, levando o conceito de que perdão de pecados pode se comprar ou negociar. Então vamos lá, caminhar um pouco com isso. A reforma do século XVI foi um movimento restaurador. Ele quis resgatar algumas verdades que estavam empoeiradas ou escondidas ou esquecidas pela igreja medieval. Primariamente, foi uma reforma religiosa, mas que teve dimensões políticas, econômicas e sociais. Nós não podemos negar essas influências no meio desse movimento. A reforma protestante do século XVI deu origem
as igrejas históricas do protestantismo. As igrejas reformadas, luteranas, presbiterianas, anglicanas, são igrejas históricas que vieram dessa reforma religiosa que aconteceu no século XVI. Também a reforma não foi um movimento homogêneo, não foi um movimento único. Houveram pelo menos 4 ondas de reformas protestantes, ou 4 manifestações principais, que foi o luteranismo, o calvinismo, o anabatismo e o anglicanismo. Foram 4 movimentos da reforma protestante que, a princípio, não estavam ligados entre si, foi estourando em países diferentes, em lugares diferentes na reforma, e cada um deles, apesar de terem os mesmos princípios, o mesmo apego às verdades da palavra de Deus, tiveram experiências ou conotações ou ênfases diferentes. E a gente vai ver aqui quando compreender os princípios da reforma. Quais as causas que levaram a acontecer esse movimento que mudou o mundo ocidental? Primeiro, a situação da igreja medieval. Era uma igreja que se tornou muito poderosa, rica, proprietária de várias partes de terras em cada país de toda a Europa. Uma igreja que começou a se preocupar com a administração desses bens que ela tinha e negligenciou a vida espiritual das pessoas. A missa era feita na língua oficial da igreja, o latim. As pessoas semi-analfabetas não tinham acesso nem conhecimento a essa língua. A igreja medieval proibiu ao leigo a leitura da Escritura. Ele não tinha acesso à Escritura, não tinha a Bíblia na sua língua materna. A Bíblia estava oficializada na língua latina, na Vulgata de Jerônimo, e só a igreja, o clero, que tinha acesso a isso. Não havia escolas para a população. Quem dominava o conhecimento era a igreja, nos mosteiros ou nas escolas paroquiais. Quem tinha acesso ao conhecimento era o clero, aquele que se dedicava ao ministério, ao sacerdócio, e alguns filhos de nobres, que tinham condições de colocar seus filhos no mosteiro ou numa escola paroquial, sob a tutela de um monge, de um mestre, e ele então lhe ensinava essas coisas. O povo graçava na ignorância, não tinha acesso ao conhecimento. Era essa a realidade intelectual no mundo medieval. Havia uma outra realidade também de castas. Quem nasceu rico, morria rico. Quem nasceu pobre, morria pobre. Não havia esperança, não havia possibilidade das pessoas melhorarem a sua condição de vida. Um camponês morreria camponês. Ele nunca sairia dessa condição. E um nobre poderia não fazer absolutamente nada, mas morreria nobre. Teria recursos e dinheiro. Era essa a condição social e econômica do mundo medieval. Some isso à insatisfação espiritual do povo, que não tinha uma igreja atenta às suas necessidades. Compreenda um dogma do catolicismo medieval que fez separação entre igreja e o que era o clero e o laico. Quem é a igreja para o catolicismo romano medieval, construído aí essa doutrina, esse dogma? A igreja é a instituição, e a instituição é o clero ordenado, na pessoa do pároco local, do padre, até a pessoa do papa. Aqui está a igreja. As pessoas não são igreja. As pessoas podem ser salvas pela igreja, ao se submeter aos seus sacramentos. Então, gente, por mais temente que fosse a Deus, não era igreja. Aí você compreende um pouco da estrutura da missa, onde há o altar, onde a igreja, que é o clero, cultua a Deus de costa para o laicado. As pessoas assistem à missa prestada a Deus pela igreja, que é o clero. As pessoas não são igreja.
a igreja é a instituição. Então, essa era a realidade da Igreja Católica medieval, que colocou esses dogmas para as pessoas, que ensinou que a salvação era meritória pela observação e obediência aos sacramentos ministrados pela instituição igreja. Então, as pessoas tinham que se submeter a isso, aos sacramentos, para poder serem salvas. E mesmo que a igreja entenda que nenhum homem, por mais esforço que saiba, possa merecer salvação, cria-se então o conceito e o dogma do purgatório, que por melhor que seja a pessoa, ela não é suficientemente apta ou santa para merecer salvação, então ela vai passar a eternidade dela, no momento primeiro, no lugar transitório, no purgatório, e os que estiverem aqui podem ajudá-la através de pagamento de missas para livrar, para purgar logo os seus pecados, para que ela saia desse lugar para os céus. Era esse o conceito no mundo medieval. E as pessoas então temiam. As pessoas então não tinham um amparo e um consolo da palavra de Deus. Havia uma insatisfação política no mundo, porque o mundo estava começando nesse século XVI, até um pouco antes. As primeiras nações europeias, como França, Alemanha e Inglaterra, começam a surgir. O conceito de mundo com domínio imperial começa a cair para a realidade de estados-nações. Só que a igreja tinha muitas terras em cada nação dessa, e cobrava impostos, e arrendavam terra, e tirava o dinheiro de uma nação. E o rei, o Estado, sofria com isso. Então havia uma insatisfação política dessa intervenção econômica da igreja, que é uma instituição internacional, numa nação, num Estado. E os reis da França, Alemanha, Inglaterra começam a se levantar, a revelar essa insatisfação contra o catolicismo. Então, essa insatisfação política e religiosa dos povos europeus. Também o nacionalismo emergente, o que eu falei, esse conceito de uma nova consciência de nação. A ansiedade e a insegurança provocada pela espiritualidade vigente, que não era fraca, não havia exemplos, né, do clero para as pessoas. A igreja se tornou tremendamente preocupada com bens materiais e despreocupadas com vida espiritual. E o próprio clero não era exemplo para as pessoas, para o leigo. O Papa na época, nesse período, foi o Papa Leão X. Então houve um momento que nós chamamos de preparação para a reforma. Essa insatisfação ela não acontece da noite para o dia, ela vem de gerações em gerações. No século XIV, por exemplo, um professor da Universidade de Oxford, John Wycliffe, e os seus seguidores, chamados de Lollardos, eles começaram a ensinar que a Bíblia, que é a Escritura, é a nossa regra de fé e prática, que ela é a palavra de Deus e que ela precisa chegar às pessoas. E ele então ousa traduzir a Bíblia para a língua inglesa e tentar colocar a Bíblia, né, com acesso às pessoas. Só que existia um problema muito sério. A gente não tinha ainda a imprensa, não é? E as coisas eram manuscritas, não chegava com tanta facilidade. Wycliffe foi perseguido pelo catolicismo, foi silenciado pelo catolicismo, não chegou a morrer por causa da autoridade do rei na Inglaterra que o protegeu. Mas ficou no exílio, ficou silenciado no século XIV. No século XV surge uma pessoa na Boêmia, na Universidade de Praga, também um professor, influenciado pelos escritos de Wycliffe, chamado John Hus. Pregava contra alguns dogmas do catolicismo medieval, pregava a suficiência da Escritura, e esse sim foi condenado por um concílio, né, condenado pelo Tribunal da Santa Inquisição, um tribunal eclesiástico, que se juntava
para condenar ou para julgar toda pessoa que se levantasse contra os ensinos do catolicismo medieval, né? Nós temos nos nossos concílios, né, tribunais eclesiásticos, né? Mas o tribunal da Santa Inquisição era um tribunal que tinha poder de vida e morte sobre aqueles que questionassem um dogma. Porque um dogma do catolicismo medieval e romano até hoje não pode ser questionado. Uma doutrina, uma vez estabelecida como dogma, tem que ser obedecida. É palavra que tem poder de revelação de Deus e autoridade para a vida da igreja e para a vida das pessoas. Nenhum clérigo pode questionar um dogma. Ele é silenciado pela igreja, na época, através de uma condenação dada por um tribunal da Santa Inquisição. John Hus foi condenado, morreu. Falou algo que alguns dizem uma profecia, né? A palavra Hus é ganso, né? E ele diz: hoje vocês matam um ganso, mas Deus levantará um cisne que vocês não poderão silenciar o seu canto. Ele fazia referência a Agostinho de Hipona, né? No século V, ele era chamado cisne. Suas pregações eram chamadas do canto de um cisne, que o cisne produz o seu melhor canto no sofrimento, né? E então Hus disse isso, e de fato Deus levantou no século seguinte, na Boêmia, hoje Alemanha, um monge agostiniano chamado Martinho Lutero, que juntamente com sua ordem, né, sem intenção primeira disso, causou um reboliço no cristianismo do século XVI. Mas, como preparação para a reforma, além desses pré-reformadores, desses dois Joões, né, a tradução da Escritura nas línguas locais causaram um impacto, e principalmente a obra dos humanistas, né, tendo como o mais importante deles Erasmo de Roterdã, que traduziu a Bíblia, né, para a língua grega, né, com um aparato crítico da Escritura, e foi uma ferramenta útil para os reformadores que vieram após ele. O humanismo era um movimento que surge nesse período, que tem como centralidade o ser humano. E você tem que entender um pouco o que eles querem. Hoje em dia foi deturpado. Mas na época era o seguinte: na época quem ditava as regras e as normas e quem direcionava a vida das pessoas era o Estado ou a igreja. As instituições. O império é quem dizia, tinha poder de vida e morte, e a igreja. Então a instituição era maior ou mais valorizada, ou mais importante do que o ser humano. O humanismo é um movimento que se levanta para defender o seguinte princípio: que o ser mais importante de toda a criação é o homem. Deus criou o homem como coroa da criação. Deus criou o homem e colocou no homem a sua própria imagem. A imago Dei habita no homem. Então, não há instituição que se levante na história para subjugar o que Deus criou como mais importante na sua criação. Então, o humanismo é esse movimento que valoriza a pessoa humana, o ser humano. E esses humanistas, eles eram cristãos. Eles não eram o que o humanismo hoje se tornou, né? Ateu ou contra o conceito de Deus. Mas eram humanistas cristãos que queriam resgatar os escritos os clássicos gregos, os clássicos da literatura, para o conhecimento do ser humano, para elevar a alma humana. E com isso resgataram a escritura dos seus originais e trouxeram para a língua das pessoas. Então, esses elementos aqui prepararam o mundo para a reforma que aconteceu, que eclodiu no século XVI. Agora, o estopim da reforma, o que levou a explodir esse movimento na Europa, primeiro foi a experiência particular e pessoal de um homem, que antes não era um religioso, que seu pai o criou para ser um jurista, e que forçou ele para que ele pudesse estudar. O pai era um mineiro, um homem trabalhador, um homem
né, vamos dizer assim, da roça, um homem que trabalhava nas minas, mas que fez com que o seu filho pudesse ter uma educação que ele não teve. E a educação naquela época era muito cara, mas muito cara, sem comparação do que é hoje. Mas Lutero passou por uma experiência, esse moço passou por uma experiência numa tempestade, de ser livre de um raio que quase o mata. E ali ele fez uma promessa, né, de que entraria para a vida religiosa se Deus o livrasse naquela tempestade no caminho da sua casa. E de fato aconteceu. E de fato ele entrou no mosteiro agostiniano e dedicou a sua vida a buscar a salvação, no conceito medieval, né? De trabalhar, de orar, de rezar, de sacrificar-se, de matar a natureza pecaminosa que existia nele para merecer, para alcançar a salvação. Esse homem não conseguiu isso, evidentemente, a gente vai ver, porque isso não se consegue, não é pelo esforço humano. Mas isso foi uma experiência que serviu como estupim da reforma. A eleição do Sacro Império Romano na Alemanha. Os reis eram eleitos ou escolhidos por 4 nobres e por 3 homens da igreja, episcopos. E a igreja católica até hoje funciona dessa forma. Você vê os conflitos lá entre o prefeito de Roma e a cúria da igreja. Há pessoas que são ordenadas ao ministério e passaram por 8 anos de educação filosófica e teológica no mosteiro. Mas há pessoas que entravam na igreja e que não tinham esse preparo teológico. A igreja ganhou, possuiu, juntou, somou muitas propriedades. E um teólogo não sabe cuidar dessas coisas. E a igreja começou a ter problemas com isso. O que ela fez? Ela pegava gente que tinha habilidade administrativa, mesmo que não tivesse formação teológica, de grandes famílias nobres, porque tinha educação para isso. E então elas ordenavam essas pessoas, eram as investiduras leigas. Ordenavam essas pessoas para que elas cuidassem dos bens da igreja. Aí você entende um pouco da maldade que havia na administração da igreja, sem nenhum sentimento com relação às pessoas, porque estava na mão de leigos. E o leigo, ele queria somente administrar, ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro porque ele tinha comissão. E então ele arrendava terras, ele expulsava pessoas das terras. Era um negócio. E as coisas da igreja estavam na mão de pessoas assim, ordenadas. Então, uma família rica que já tinha um arcebispado, ou seja, alguém da família que tomava conta dos bens da igreja, isso lhes dava muito lucro, quis também botar um outro filho num outro arcebispado que vagou. E aí, para que isso acontecesse, uma família ter 2 arcebispados e esse filho era menor de idade, de 21 anos, para que o Papa pudesse então autorizar, quebrando um próprio princípio da regra canônica, eles fizeram um empréstimo com banqueiros de uma pequena fortuna e deu esse dinheiro para comprar o arcebispado como oferta. E para isso eles receberam uma autorização do Papa Leão XIII, que emitiu indulgências para serem vendidas para construir a Catedral de São Pedro em Roma. E foi esse o problema que estourou na Alemanha, essa venda de indulgências. Metade desse dinheiro ia para pagar os banqueiros do empréstimo e metade ia para a igreja. E isso foi o grande problema que estourou na Reforma Protestante. A venda das indulgências. E para você entender um pouco como surgiu esse negócio de indulgência, quando o catolicismo começou a perder terras para o islamismo, que tomaram cidades inteiras cristãs, a Igreja Católica armou exércitos, as cruzadas. E para que ele pudesse chamar pessoas, estimular pessoas a se alistarem no exército, o Papa deu indulgências para todo jovem, para todo homem que se alistasse nos exércitos cruzados para lutar pela fé cristã,
se morressem no campo de batalha, teriam os seus pecados automaticamente perdoados, sem precisar passar no purgatório. Isso era a indulgência. Foi criada com esse fim de estimular jovens a se alistarem nos exércitos cruzados. Mas depois que passou esse momento das cruzadas, o conceito de indulgência ficou vivo, e aqui nesse momento, a indulgência servia como um perdão antecipado de pecados se você desse uma oferta à igreja para ajudar na construção da Basílica de São Pedro em Roma. Esse foi o caso específico aqui, né? E os dominicanos foram as pessoas responsáveis por viajarem à Europa vendendo esses papéis que garantiam perdão de pecados. Chegaram, então, lá na Boêmia, hoje Alemanha, e começaram em praça pública a fazerem os teatros e estimularem as pessoas a comprar ou fazerem a oferta e terem uma indulgência como benefício dessa oferta dada. Só que havia um monge agostiniano, pregador da igreja em Wittenberg, que começou a condenar essa prática, dizendo que perdão de pecados não se vende, nem se compra. É algo dado por Deus de forma gratuita, por causa dos méritos de Cristo e não por causa de dinheiro. E esse homem se levantou juntamente com toda a sua ordem para pregar. E aí que vem então o dia 31 de agosto de 1517, quando a ordem agostiniana, por mãos do seu debatedor, fixa na porta do castelo da igreja em Wittenberg as 95 razões pelas quais aquela prática era antibíblica e condenada por Deus. E ele chamava aquelas pessoas a responderem teologicamente aqueles argumentos, aquelas 95 razões, as 95 teses de Martinho Lutero, assim conhecida. Esse foi o estopim da reforma protestante. O arcebispo Alberto de Brandemburgo, que comprou o arcebispado e começou então, em acordo com o Leão X, a vender essas indulgências. E aí há uma caixa de coletas onde se colocava as indulgências. Dizem até que houve um caso, não se sabe se é verdade, de um malicioso bandido, ladrão, né, que comprou indulgências e depois roubou o vendedor de indulgência com todo o dinheiro. E quando foram reclamar dele, dizendo que ele seria condenado por aquela prática, ele disse: mas eu já tenho um perdão do pecado. Então eu já comprei com a intenção de fazer isso mesmo. E agora, né, a gente não sabe se isso tem fundamento, mas conta-se na boca pequena que aconteceu algo semelhante. Martinho Lutero, então, essa figura, essa pessoa, esse monge agostiniano, que encontrou a fé depois da luta espiritual em tentar se santificar a si mesmo, em tentar expurgar de dentro dele a natureza pecaminosa que latejava dentro dele, que se enclausurou no mosteiro agostiniano e foi buscar a paz de espírito e a salvação. E não encontrava isso em absoluto nos exercícios espirituais, né? Mas um dia, esse aflito e confuso monge, lendo a carta de Paulo aos Romanos, encontra algo que lhe explodiu no coração, que lhe saltou aos olhos, quando leu em Romanos capítulo 1, versículo 7, que o justo viverá por fé. Fé naquilo que o seu Salvador fez na cruz. Aquilo ali não tem como pagar, aquilo ali é alcançado pela graça, aquilo é graça de Deus. Alguém pagou um preço muito caro, o próprio Deus, para que nós recebêssemos gratuitamente a salvação. Não há outro caminho pelo qual o homem possa fazer alguma coisa que mereça de Deus o perdão dos seus pecados. Ele é pecador, regenerado continua pecador, e é somente pela graça de Deus, por uma ação de Deus, o Pai resolveu salvar o homem. Paulo escreve aos Coríntios, a sua segunda carta, no capítulo 5, no verso 18, diz:
a respeito da salvação e da reconciliação, que tudo provém de Deus, o Pai, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse o mundo por nosso intermédio. E Paulo diz: em nome de Cristo, pois, nós vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele Jesus que não conheceu o pecado, Ele, o Pai, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é graça, é favor não merecido, que pode ser conquistada pela fé, pela plena confiança na suficiência do sacrifício e do mérito dele na cruz. Lutero descobriu isso. Aquele homem descobriu isso e essa verdade mudou a sua vida. Isso não era mais motivo de sua busca, mas certeza e base da sua vida. Eu sou salvo pela graça de Deus mediante a fé. E Paulo afirma, quando escreve aos Efésios, e essa fé salvadora não vem de vós, não nasce no coração do homem, é um dom de Deus. Somos salvos pela graça, por meio da fé. E essa fé não vem de vós, é dom de Deus. Não vem do homem, do esforço do homem, para que ninguém se glorie. Ele descobriu isso. Em 1483, nasce em Esleben, leste da Alemanha, filho de Hans e Margareta Luder. Aos 19 anos, aos 22 anos, ingressou na vida religiosa no mosteiro agostiniano de Erfurt. Aos 29 anos, tornou-se professor da Universidade de Wittenberg. É esse homem, Martinho Lutero. Seus pais, pode passar mais um aqui, uma figura não muito interessante, viu? Para a época, pode passar um aí. Hans e Margareta Luder, pais de Lutero. Está aí um pouquinho. Não são bem afeiçoados, né? Mas eram pessoas de uma época difícil. Aí um pouco, pode passar, da bela cidade de Wittenberg, hoje ainda, não é uma foto atual, no alto, e um desenho antigo da cidade de Wittenberg, da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha. O alvorecer da Reforma, em 1517, 31 de outubro, convocação à comunidade acadêmica para um debate teológico sobre as indulgências entre monges dominicanos e agostinianos, 95 teses, a pauta apresentada para refutar a prática errônea de venda de indulgências. E eis aí um documento ao lado, pode passar mais um pouco, que vai aparecer o documento, que são as 95 teses, ali em papel, uma foto delas. O desenrolar da Reforma, 1519, a partir de então, a venda de indulgência cai na Alemanha, ninguém mais compra indulgência, os dominicanos se queixam com o Papa, dizendo que tem um monge agostiniano atrapalhando as intenções da igreja na construção da Basílica de São Pedro em Roma. Então há um debate, há uma comitiva que vem questionar os agostinianos, e há um debate entre John Eck e Lutero, onde Lutero defende John Hus, que foi condenado por um tribunal da Santa Inquisição, e ele afirma que aquilo foi uma injustiça e que papas e concílios podem errar. Pronto, daí Lutero se destrambelhou, porque defendeu a sua consciência e denunciou uma coisa, ou afirmou uma coisa contrária à autoridade da igreja. Papas podem errar, concílios podem errar, e vocês erraram quando condenaram um homem de Deus à fogueira, John Hus. E aí pronto, então foi a assinatura da sua sentença. Daí ele passou a ser uma persona não grata. Em 1520,
uma bula papal, lhe dá 60 dias para retratar-se das suas afirmações. E, juntamente com a bula, são queimados alguns livros, algumas bíblias na língua do povo em praça pública por aquela comissão que veio da Igreja Católica para entregar a bula. E há um levante popular em defesa de Lutero. E Lutero, num romper de indignação, pega a bula e queima também na fogueira. E daí então se estabelece, né, aquela bomba que foi a reforma. Lutero, em 1520, no próprio ano, escreve 3 artigos. A essa altura do campeonato, a imprensa já havia aparecido. Lutero escreve um primeiro artigo dirigido à nobreza cristã da nação alemã. Um segundo artigo falando sobre o cativeiro babilônico da igreja. E um terceiro artigo falando da liberdade do cristão em Cristo e na palavra de Deus. Esses artigos são impressos e espalhados pela Europa. E são esses 3 artigos que incendeiam a Europa, levantam a Europa para questionar a igreja. E então está estabelecido aqui uma guerra. Lutero é perseguido pela igreja, é condenado pela igreja. Outros grupos de monastérios masculinos e femininos aderem ao movimento da reforma na Alemanha. Um convento de freiras abandonam os seus votos e se tornam protestantes. Dentre essas freiras, uma chamada Catarina van Bora, né, se afeiçoa de Lutero e Lutero dela, e terminam então casando, né? E aí você vai encontrar o motivo pelo qual os católicos contra-argumentam dizendo que por causa de um amor de uma mulher, um monge agostiniano fez uma revolução religiosa e separou igrejas do catolicismo, né? De vez em quando você ouve isso por aí. Continua o desenrolar da reforma. Em 1521, então, vem a bula de excomunhão de Lutero. A bula de Sete Pontificem Romanum. Lutero vai à dieta de Ormes defender-se da condenação. Vai com a proteção do rei da Alemanha, mas mesmo assim foi condenado na dieta de Ormes. E para que ele não fosse capturado, o rei providenciou que ele fosse sequestrado e escondeu Lutero no castelo de Wartburg, onde começa a traduzir a Bíblia para a língua alemã. É lá que ele vive 2 anos. 2 anos desaparecido. Só poucos amigos sabiam onde ele estava. E é lá que Lutero passa um tempo traduzindo a Bíblia para a língua alemã. É lá que Lutero compõe o hino Castelo Forte, que nós tanto conhecemos. É lá que ele tem experiências assim terríveis de perseguição, de opressão maligna. O próximo slide vai mostrar a visão do castelo de Wartburg. Vai mostrar o aposento de Lutero no castelo. E vai mostrar a tradução da Bíblia para a língua alemã. Ainda hoje se visita o castelo. E nesse aposento de Lutero, ele diz que passou por momentos de tanta perseguição e opressão na sua vida, que ele chegou até a ver a figura de Satanás, diz ele, lhe oprimindo naqueles momentos terríveis, onde ele pegou um tinteiro e meteu em Satanás, né? E ficou na porta. Até hoje a gente não sabe se isso tem muito de lenda, mas você visita lá. E é aí que ele compõe um hino, Castelo Forte, em resposta a essas opressões que ele estava vivendo, onde ele faz essas afirmações: Castelo Forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com o seu poder defende os seus em todo transe agudo, com fúria pertinaz persegue Satanás. Não é Satanás que é nosso perseguidor, é Deus que persegue Satanás. Com ânimo cruel, muito forte é o nosso Deus, igual a ele não há na terra. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos iriam assustar, nem ver-nos derrotados.
E ele então questiona aos demônios: sabeis quem é Jesus? O que morreu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Né? E a última estrofe dele, que ele diz que mesmo que a minha vida aqui acabe e eu tenha que partir desse mundo, eu sei que irei seguro com o Senhor. Essas eram as convicções desses homens que viveram esses momentos na vida. Ideias de Lutero difundem-se na Alemanha e na Europa graças à imprensa. Em 1529, a Dieta de Espira, surge o nome de protestantes pela primeira vez. Os príncipes da Alemanha protestam contra a igreja pelos abusos e absurdos que estavam fazendo contra Lutero e contra aqueles que queriam uma reforma. E aí você entende a própria palavra reforma. A convicção deles é que a nossa forma de vida e fé é a palavra de Deus. E que durante o tempo a igreja se deformou, saiu da palavra. E eles estão chamando a igreja de volta à forma, à reforma. Então os príncipes se levantam e protestam contra a igreja. E aí tomam o nome de protestantes. E aí vem a reforma protestante, né? A reforma religiosa. Em 1529, Filipe de Hesse convoca o colóquio de Marburgo para juntar todas essas forças descontentes do protestantismo, para que eles entrem em acordo, para que se fortaleçam e juntos possam levar avante uma reforma geral em toda a Europa. Mas, infelizmente, também nesse colóquio há divergência entre luteranos e também zwinglianos sobre a ceia do Senhor. Aquela questão de que Lutero, apesar de ser um homem que estava querendo reformar a igreja, mas em muitos aspectos a teologia de Lutero é medieval e é católica. Lutero crê, os luteranos até hoje creem que a ceia do Senhor, nós comemos do corpo de Cristo e bebemos do sangue dele. Só que o catolicismo baixou o dogma da transubstanciação, que o padre, no poder da igreja, tem poderes de transformar o pão em corpo do Filho de Deus. Lutero questionava isso, dizendo que homem nenhum tem poder para isso, mas Deus faz com que no elemento do pão esteja o corpo do seu Filho. Ele crê literalmente que nós comemos do corpo do Senhor. Zwingli dizia: Lutero, absurdo, está errado. Cristo só foi crucificado a única vez, aquilo é feito em memória, né? E aí você vai ver, Calvino vai dizer, Zwingli, nem tanto. Não é só um mero ato litúrgico. Cristo está presente. Veja o que Paulo diz quando escreve aos Coríntios, exortando os irmãos que estavam participando de forma leviana da ceia. Ele diz: é por isso que vocês comem e bebem em juízo para si. Cristo está presente, sim, mas não fisicamente. É um meio de graça especial, singular, diferente. No momento da ceia, quando nós celebramos a ceia do Senhor, nos alimentamos de Cristo espiritualmente, não fisicamente, como quer o católico na transubstanciação, não como quer o luteranismo na consubstanciação, mas a presença espiritual de Cristo, diferentemente dos outros momentos, é ali mesmo. Quem come e bebe sem discernir o que está fazendo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, diz Paulo, porque há entre vós muitos fracos, doentes e até quem morreu, por juízo de Deus, por se aproximar da ceia do Senhor de forma leviana, sem discernir o que está fazendo, motivado por egoísmo, motivado por mesquinhez, porque há entre vós pessoas que não têm o que comer e ficam constrangidos na hora da ceia, porque vocês trazem o bom da casa e não querem dividir com o que tem pouco. Ou vocês trazem o seu melhor pão, enquanto o outro traz um pão dormido, e você não quer dividir com ele, e ele se constrange. Há quem passe fome na ceia, na mesa do Senhor, como há também quem se embriague, que traga do seu melhor vinho e não queira dividir com os outros. E Paulo diz: vocês estão recebendo um juízo para si, porque vocês não estão discernindo. Não é, aí ele diz, Zwingli, não é mero símbolo, não é um cerimonial litúrgico tão somente. Deus é um meio de graça maravilhoso para renovar
a nossa fé e nossa vida com Deus, nossa paixão por Cristo, para que a gente não se esqueça do preço que Ele pagou na cruz por nós. Mas vamos adiante. O luteranismo também, dali surgem igrejas nacionais luteranas na Suécia, na Dinamarca, na Noruega e Islândia, além da Alemanha. Na Alemanha ocorrem guerras entre católicos e luteranos que cessam com a paz de Augsburg. Não é guerra religiosa, vocês têm que entender isso. O que acontecia é que reis que apoiavam o catolicismo querem tomar as terras que reis protestantes, não é, tomaram para si depois que quebraram a relação com o catolicismo, e então entra em acordo o rei, de olho na terra, com a bênção da Igreja Católica, para tomar as terras dos protestantes. E aí, guerra, não é? Evidentemente, para salvar minha família, para salvar o meu lar, para salvar a minha liberdade religiosa, vem a paz de Augsburgo, que lança um princípio que muita gente hoje não sabe explicar quando alguém lhe questiona por que os protestantes são tão divididos. Há um princípio que nasceu na Reforma Protestante por causa de questão de paz. E o princípio era esse: cuius regio eius religio. Cada nação, cada região, cada lugar tem a liberdade de estabelecer sua própria religião, sem guerra. Se o povo aqui quer ser católico, seja católico na paz. Se o povo desse condado quer ser protestante, seja protestante na paz. E daí vem o princípio de liberdade dos protestantes, de que cada nação teria sua própria denominação. O luteranismo surge na Alemanha, o presbiterianismo na Escócia, o anglicanismo na Inglaterra, as igrejas reformadas na Holanda. Então, cada nação estabelecia a religião do seu país, tendo a Escritura como base de sua fé. Aí surgem as igrejas históricas. Houve novas guerras na primeira metade do século XVII, até por fim a paz de Westfália em 1648. E aí, então, encerra-se esse primeiro movimento, que é o movimento luterano, não é? Eu vou passar só o segundo movimento aqui, bem rápido, que é o movimento calvinista, que tem muito a ver conosco. Nós somos herdeiros desse segundo movimento, o movimento calvinista. Comemoramos como data da Reforma Protestante o que aconteceu naquele dia 31 de outubro de 1517. É uma data emblemática, não é? Dali se estourou. Se começou um movimento que se avolumou em toda a Europa, que tomou toda a Europa, né? Mas somos herdeiros da Reforma Calvinista, tomou esse nome por causa do grande expositor das convicções dessa fé, um francês chamado João Calvino. O segundo movimento de reforma surgiu na Suíça, de fala francesa. Seus primeiros líderes foram Ulrico Zwinglio, em Zurique, na Suíça de fala alemã. Foi um homem que teve esse link, essa relação com Lutero. E João Calvino, em Genebra, na Suíça de fala francesa, após a morte de Zwinglio, Calvino assume, foi o grande líder do movimento. Esta segunda expressão histórica do protestantismo ficou conhecido como movimento reformado. Por isso que nós somos chamados de igreja reformada. Ulrico Zwinglio nasceu numa cidade, Wildeshausen, em 1434. Em 1516, leu o Novo Testamento trazido por Erasmo de Roterdã e foi muito impactado por isso. Em 1518, é nomeado sacerdote da Catedral de Zurique, torna-se afamado pregador bíblico, ainda católico. Em 1522, questiona o jejum da quaresma e o celibato clerical, abandona o sacerdócio e torna-se pastor reformado. Na Alemanha, 1517. Aqui em Zurique, 1522. 1523, início dos debates públicos em Zurique. Ele estabelece uma confissão de fé dos 67 artigos. Zwinglio casa-se publicamente com Anna Reinhardt. Em 1525, as missas são abolidas em Zurique. Passa-se a celebrar a ceia do Senhor.
surge o movimento anabatista, que é uma terceira onda de movimento reformado, chamado também de movimento radical. É um movimento popular de camponeses, radical porque eles pregam uma mudança tremenda, a tomada de terras da igreja, a quebra de templos e de imagens católicas, a iconoclastia. Então é um movimento radical. A gente até brinca, se fosse comparar hoje, era o MST, né, da Reforma Protestante, né? Invadiam terras, né, tomavam as terras da igreja e até de alguns nobres católicos e reis. Era uma confusão, foram massacrados, foram perseguidos, foi um movimento que quase sucumbiu. Lutero morreu com angústia no coração, porque os 2 anos que ele passou recluso no castelo de Wartburg, o movimento anabatista tomou como revolta, porque mataram Lutero, fizeram morrer Lutero, desapareceram com Lutero. Então esse movimento assumiu uma postura radical na Alemanha, quebrou tudo, incendiava fazendas. E aí Lutero escreve um daqueles documentos dele, a nobreza cristã da Alemanha, para que eles tomassem uma medida para que aquilo não acontecesse. Ele não queria que o movimento reformado virasse uma anarquia política. E os príncipes tomaram isso de Lutero, levantaram exércitos e massacraram a reforma radical camponesa. E Lutero disse: não foi isso que eu disse, nem o que eu pedi. Não é sangue que a gente precisa ver. Não façam isso, eles são irmãos, precisam de orientação. E aí ele entrou na angústia, levando uma culpa por se sentir responsável, né, por aquele incidente que houve. Esse movimento anabatista foi um movimento, de fato, que trouxe muitos problemas para a reforma. 1529, encontra-se com Lutero, Zwinglio encontra-se com Lutero e com outros líderes no colóquio de Marburg. Em 1531, morre Zwinglio na segunda batalha de Kappel. Morre ele e seu filho. É uma história tão triste. Com 40 e poucos anos, eles tomam conhecimento que um exército católico está invadindo a colônia, né, onde eles moravam, para tomar as casas e voltar ao catolicismo, aquela colônia. Os homens então se levantam, se armam para defender suas famílias. E são massacrados, né, pelo exército católico. E morre ele, morre seu filho nessa batalha, né. Eram de fato momentos difíceis. Tem um livro muito precioso que eu gostaria que vocês pudessem ler. A gente conhece por um outro lado essa história de sofrimento dos reformadores, chamado As Grandes Mulheres da Reforma, as esposas desses homens vivendo a aflição e através de cartas contando a aflição que ela vivia todas as vezes que seus maridos saíam de casa, ameaçados de serem apunhalados. Haviam pessoas que queriam matá-los. E elas ficavam aflitas quando eles iam para um debate teológico para propagar a fé reformada. E elas diziam: meu esposo não vai. Ele dizia: eu não posso fazer isso, eu tenho que ir para pregar o evangelho. E muitas vezes não voltavam. E foi assim que aconteceu com Zwinglio. Morreu defendendo a fé e defendendo a sua colônia do ataque de exércitos católicos. Henry Bullinger, sucede Zwinglio na liderança da reforma na Suíça. Mas é então que entra... Aqui tem um documento do colóquio de Marburg com a assinatura desses homens aí que se juntaram na época, líderes: Martinho Lutero, Justo Jonas, Philippe Melanchthon, André Osiander, Estevão Agrícola, João Brentz, João Ecolampádio, Úrico Zwinglio, Martin Butzer e Gaspar Edio. Foram homens que assinaram o colóquio de Marburg, a primeira reunião reformada para levar à frente a reforma na Alemanha de fala suíça, na Suíça de fala alemã, desculpem. E aí vem a figura de João Calvino. Com a morte precoce de Zwinglio, surge um novo líder para o movimento reformado, um francês, fugindo de Paris, da França, por causa da sua fé, vem para a Suíça, e lá ele vai ser um homem usado por Deus para levar a fé reformada e tornar Genebra como um modelo de cidade para todos os países reformados da época. Nasce em 1509, em Noyon, no nordeste da França. Em 1523, estudou Humanidades e Teologia em Paris. Calvino era um humanista, diferentemente de Lutero, que era um monge, um homem da igreja, diferentemente de Zwinglio, que era um homem da igreja. Calvino foi um estudante de direito e de humanidades.
Estudou direito em Orleans e em Bourges. Em 1531 retornou a Paris e retomou os seus estudos humanísticos. Escreveu um comentário do Tratado de Sêneca, De Clementia. Em 1533 converteu-se, começa a sofrer perseguição e tem de fugir de Paris. Começa a escrever a sua obra magna, As Institutas da Religião Cristã. Escreveu as Institutas, não era nenhum livro teológico. A princípio, não tinha a pretensão, somente ele escreveu ao rei da França, para dizer que os huguenotes, os protestantes da França, não eram inimigos do rei. Eram homens fiéis ao rei, mas que tinham a sua fé em Cristo Jesus na palavra de Deus. Então ele escreveu para esclarecer ao rei da França a fé dos franceses, huguenotes. Eram assim que eram chamados os protestantes na França. No sul da França, em Navarra, havia toda quase uma população protestante que foi massacrada, pelo catolicismo do norte da França, numa cilada armada pela rainha juntamente com o Papa, que para selar uma paz entre católicos e protestantes na França, convidou o príncipe Henrique de Navarra para se casar com a filha da rainha. E no casamento, nas núpcias do casamento, enquanto dormiam na madrugada, todos os líderes, mais de 2.000 huguenotes que foram a Paris para o casamento, foram assassinados enquanto dormiam pelos exércitos da rainha. E daí se estourou um movimento em toda a França, onde mais de 8.000 huguenotes protestantes morreram em toda a França. 24 de agosto de 1562, a noite de São Bartolomeu, a noite sangrenta, onde mais de 8.000 protestantes foram assassinados em toda a França por ordem da rainha com o consentimento do Papa. Calvino foge disso, bem antes disso acontecer. Em 1536, acontece a primeira edição da Instituição da Religião Cristã, ou as Institutas, em Basileia. Em 1536, deseja ir para Estrasburgo, e de caminho a Estrasburgo, pernoitando em Genebra, um líder da reforma em Genebra, chamado Guilherme Farel, toma conhecimento de aquele jovem brilhante que escreveu as Institutas, está aí numa pousada em Genebra, seguindo para Estrasburgo. Guilherme Farel foi lá e acordou Calvino e disse a ele que ele não deveria seguir viagem, que ele deveria ficar em Genebra e ajudá-lo a levar Genebra a uma reforma protestante. O concílio da cidade confiou a Guilherme Farel essa obra. E Guilherme Farel disse: Calvino, eu sou um pregador, eu não sou um homem de letras, eu não sei escrever, você é o homem das letras, venha e me ajude a reformar a religião aqui em Genebra. E Calvino disse: não, eu não fui chamado para isso, eu produzo, eu escrevo, eu preciso de paz para poder escrever, eu acho que vou ser útil à reforma escrevendo, e vocês vão usar os meus escritos para isso. E ele disse: Calvino, que Deus condene, que Deus perturbe essa paz que você busca. Isso é comodismo, isso é covardia. E ele disse que Guilherme Farel foi tão forte nas suas palavras, amaldiçoando a sua paz para estudar, que ele ficou convencido a não mais partir e ficar em Genebra. E juntou-se a Guilherme Farel para levar Genebra a uma reforma, mas não demorou muito tempo. 2 anos depois, Calvino e Guilherme Farel foram expulsos da cidade pelos políticos, pelos prefeitos, pelos vereadores da cidade, vamos dizer assim, porque a reforma da religião cristã, e é uma coisa interessante para a gente hoje aprender, é porque Calvino, quando chegou em Genebra, ele percebeu que a cidade queria uma reforma, mas a cidade não estava pronta para isso, o trabalho seria muito grande, havia muitos vícios do catolicismo, e muita falta de compromisso de vida com Deus. E ele então, percebendo isso, sendo pastor da cidade, ele suspendeu a ceia, porque quando ele ia ministrar a ceia, todo mundo vinha participar da ceia, até alguns políticos importantes da cidade que não viviam uma vida piedosa, que eram conhecidos pela sua jogatina, pela uma vida errada, e vinham participar da ceia. Calvino então disse: vocês não podem participar da ceia, não porque eu quero humilhá-los publicamente, mas a Bíblia diz que se você participa sem discernir o que está fazendo, você está trazendo juízo sobre você, e um pastor tem que cuidar da vida da ovelha. Eu não quero que você traga juízo sobre sua vida.
Mas isso pegava mal. Como é que eu, o prefeito da cidade, não vou à igreja e não posso participar da ceia? Que ousadia é essa do pastor, né? Não me dá ceia no culto? Então começou a receber pressão, foram expulsos da cidade, ele e Guilherme Farel, e trouxeram outros para continuar a reforma. Acontece assim até hoje, né? E Calvino, numa medida que teve, ele suspendeu a ceia e começou a praticar a ceia do Senhor de 4 em 4 meses. Porque ele queria preparar a consciência da igreja para aquele momento tão singular e especial. As igrejas reformadas pegaram a tradição de fazer ceia de 3 em 3 meses, de 1 mês em mês. Mas a ceia do Senhor, biblicamente falando, deve ser ministrada a todo culto. Mas nós pegamos essa tradição, não, porque Calvino fez assim para corrigir um problema, não para estabelecer um princípio, né? Mas é luta, eu não consigo fazer na minha igreja ainda isso, né? Porque virou tradição, e tradição é tradição, né? E é por isso que eu digo, a gente tem que... Um princípio da reforma era que uma igreja reformada, ela precisa sempre estar se reformando, ou seja, revendo, olhando para trás para perceber se a tradição tem se tornado mais prioritária ou valorosa do que a própria Escritura. Porque às vezes nós fazemos isso sem nem perceber. Alguma coisa que nós aprendemos, nós repetimos. E se alguém disser que isso não está correto, eu vou dizer, mas eu sempre aprendi assim. Mas era contra isso que eles estavam lutando naquela época. Nós temos que ser guiados, a Escritura é a minha única regra de fé e prática. Não é a tradição que eu herdei, e sim a Escritura. Toda tradição tem que ser julgada ou comparada na Escritura. E quem tem que vencer é a Escritura. Então, em todas as coisas, nós temos que repensar a nossa fé, a nossa prática como igreja. O que a Escritura diz sobre isso? Os meus fundamentos precisam ter base na palavra de Deus. Então, João Calvino passou 3 anos felizes em Estrasburgo. Foi expulso de Genebra e chegou a Estrasburgo 2 anos depois. Pastoreou uma igreja de refugiados franceses. Participou de conferências com o reformador Martin Bucer. Lecionou na academia de João Sturm. Casou-se com Idelete de Bury. E escreveu diversas obras. Influenciou o mundo de Estrasburgo. Depois de 3 anos pastoreando aquela cidade, Genebra é retomada por uma liderança política séria e diz, nós precisamos trazer Calvino de volta para pastorear a igreja. Convidaram Calvino, foram lá uma comissão para trazê-lo de volta. Calvino se reúne com o conselho da igreja de Estrasburgo. E o conselho diz, Calvino, você é pastor de Genebra, a gente sabe disso. Você foi expulso de lá e foi acolhido aqui por nós. Você tem sido bênção aqui. Mas a gente sabe que o seu ministério é lá, né? Resultado, Calvino passou ainda 1 ano orando, Senhor, como é que eu faço? Como é que eu faço? Essa igreja tem sido uma bênção para a minha vida. Eu tenho sido bênção na vida dessa igreja. Como é que eu vou voltar para Genebra de novo? Mas é interessante, quando Calvino foi expulso de Genebra, ele pregava a Bíblia expositivamente e parou num salmo tal, quando foi expulso. E quando voltou, 3 anos depois, abriu a Bíblia no salmo seguinte e continuou pregando como se nada tivesse acontecido, né? E é interessante. Daí Deus honrou esse homem. Daí ele tornou Genebra como um modelo de uma cidade protestante. O modelo de igreja tornou-se o modelo da política em Genebra. Deixe-me só aqui encerrar com uma coisa para vocês tomarem conhecimento de uma reflexão, não é mística nem espiritual. O conceito dos protestantes era o seguinte: nós precisamos abrir universidades para que o povo tenha acesso ao conhecimento, para que o povo seja alfabetizado, para que o povo mesmo tenha a palavra de Deus em suas próprias mãos e eles mesmos saibam ler a palavra de Deus. Que eles possam vir à igreja, ouvir a exposição da palavra e testar se aquilo que o pregador fala confirma com a Escritura. Fazendo um homem educado, fazendo um homem capacitado, ele tem condições de, pelo seu próprio esforço,
mudar de vida, produzir, enriquecer. Ele vai abençoar o seu condado, o seu país, a sua cidade. Ele crescendo, cresce a sua cidade. E é interessante, Genebra tinha igrejas, tinha universidades, tinha clínicas para cuidar do homem nas suas necessidades espirituais, na sua necessidade intelectual, na sua necessidade física. Quando os países protestantes começaram a colonizar outros países, no século XVI e XVII, você vai ver uma coisa curiosa entre o desenvolvimento que você encontra em colônias protestantes e o não desenvolvimento que você encontra em colônias católicas. A Europa se dividiu. Ficou uma Europa católica, né? Itália, Portugal, Espanha, França, né? E ficou uma Europa protestante. Os países nórdicos, Alemanha, Suíça, Escócia, Inglaterra, Irlanda, né? Dinamarca, Holanda. Então esses países aderiram à reforma. Quando esses países, por exemplo, colonizaram a América, não é? A Nova Inglaterra, chegaram lá na Nova Inglaterra universidades, hospitais, igrejas. Aí você vai para os países de mentalidade medieval católica. Chega num país como o nosso Brasil, né? O rei dá a seus amigos capitanias. E eles explorem aquilo ali para enriquecer, né? Então, você vai para a América, os ingleses estavam jogando os puritanos para longe deles, porque eles incomodavam, né? Vá para Nova Inglaterra, lá você vai ter terra. E lá você vai poder produzir. Então eles vinham para sua terra com a mulher, com o menino, com o gato, com a galinha. E lá ele chegava, a terra era minha, a produção era minha, eu pagava o imposto para a coroa inglesa. Mas a produção é minha. Eu vou trabalhar a terra, eu vou produzir. Isso é meu. Você vai para as capitanias católicas, né? Na América Espanhola e América Portuguesa, né? O que é que você tem? Você tem um homem, dono de um pedação de terra, e ele tem que trazer, escravizar índios, né? E ele tem que trazer da Europa pessoas de Portugal ou Espanha que queiram deixar a corte portuguesa para morar numa terra de índio, para trabalhar para os outros, para não ganhar nada. Ele disse, eu não quero ir, né? Aí tinha um professor de história, quando eu era um jovem adolescente, no secundário, né? Ele dizia, olha gente, para poder trabalhar nas capitanias, Portugal, a corte portuguesa teve que trazer os detentos. Você quer ficar preso em Portugal ou quer liberdade no Brasil? Enchia navio de detento e trazia para cá para trabalhar. Esses homens começavam a brigar entre si. Então ele dizia, precisam de mulheres. Começavam desculpa a expressão, a pegar as índias, né? Aí a miscigenação, a falta de valores, de princípios, e engravidava as índias. E começou a nascer um povo misto, né? Aí vamos trazer mulher da corte portuguesa, limpa Portugal, acaba com o baixo meretrício, traz as cortesãs para o Brasil, né? E trazia. Aí ele dizia, vocês são tudo filho de preso, né? Descendentes de preso e de prostituta, né? Infelizmente foi assim que se construiu a nossa realidade, o nosso background como nação, por causa de ideologia. Aí você vê a Holanda invade o Nordeste brasileiro, a princípio péssimo, evidentemente, destrói, mata, incendeia, faz, mas depois vem um governante protestante que chega aqui e diz o seguinte, liberdade para todo mundo. Eu vou trazer judeus da Europa para vir aqui investir dinheiro. Podem cultuar o seu Deus como vocês sabem cultuar o seu Deus. Católicos vão ter liberdade, não é? Mas a gente vai estabelecer uma igreja aqui, uma igreja reformada. E vai evangelizar os índios. E vai evangelizar as pessoas. E vai treinar nativos para serem pastores dos próprios índios. E vai desenvolver. E disseram que em 14 anos de governo nunca se viu tanto crescimento, tanto investimento, tanta cultura.
no Nordeste brasileiro, lá em Recife, como em 100 anos de dominação portuguesa. E até quando acabou, né, os tratados na Europa, e ele teve que sair daqui porque não tinha mais recursos e condições de sobreviver, a história diz que os judeus abriram um bolso para que ele ficasse, dizendo que pagava o salário dele. O bispo católico disse: fique aqui, mesmo que essa colônia seja protestante. Mas ele teve que ir embora. E o que acontece? Aí os católicos tomam o poder de volta, matam o que sobrou, destroem toda a história, expulsam os judeus daqui, que eles vão para Nova York e constroem Nova York. É brincadeira, não é? Isso não tem nada a ver com Deus abençoar as terras protestantes e amaldiçoar as terras católicas. Isso é questão de ideologia, de cosmovisão protestante, de desenvolvimento. O homem precisa estudar. Aí acusam o capitalismo selvagem por ser fruto de Calvino, de Genebra, porque ele foi que inventou esse negócio de produção, né? E foi. Mas não nesse contexto. Isso é uma injustiça. Ele chegou no momento onde o conceito econômico e social era o seguinte: você nasceu nobre e vai morrer rico. Você nasceu pobre e vai morrer pobre. Calvino diz: não é assim. Deus colocou no ser humano a sua imagem. O homem tem dignidade. Dê condição de igualdade ao homem, para você ver que quem vai produzir pelo seu mérito. Então dê escola e formação para todo mundo. Dê vida digna, estabeleça escolas e universidades, estabeleçam clínicas para cuidar dos doentes. O serviço diaconal de Genebra era um negócio espetacular. E aí o que acontece? Um menino pobre que teve condições de estudo numa faculdade tem a mesma condição de um menino rico que teve condição de estudo. E é segundo o seu esforço que ele vai produzir e que ele vai crescer na vida. É esse princípio que é responsabilizar o protestantismo por isso, responsabilize. Não é? O que o homem fez depois com isso, aí é outro problema. Não é? Então, a liberdade de consciência, a liberdade de expressão, a liberdade de produção, não é? Cabe ao homem que recebeu a mesma condição de vida. O protestantismo trouxe isso como herança para a sociedade ocidental. Desenvolvimento, educação, né, saúde. E uma religião que falha o coração do homem. Um conceito de igreja que não é a instituição. Igreja são os salvos, aqueles que entregaram a vida a Cristo, o povo. Isso é o corpo de Cristo, isso é a igreja. Foram esses princípios que foram resgatados. Amanhã a gente dá continuidade, mas eu queria que você lembrasse de uma coisa. O diabo vai atacar a igreja, continua atacando, não tira férias, não descansa, não joga mole. A gente sempre vai ter problemas externos contra a igreja. A gente sempre vai enfrentar problemas internos dentro da igreja, porque temos uma natureza pecaminosa e caída. Mas o Senhor Jesus fez uma declaração do qual a nossa fé descansa. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa igreja é gloriosa, essa igreja vai ser vencedora, essa igreja vai vir o seu noivo chegar um dia para buscá-la. Eu sou essa igreja, você é essa igreja. O que cabe a mim e a você é viver essa paixão por esse noivo que comprou a minha vida com o seu próprio sangue. Viver a minha vida não mais para mim mesmo, mas viver a minha vida para a glória do seu nome. Que Deus possa nos abençoar, derramar sobre nós paixão, renovo por esse evangelho maravilhoso que um dia transformou a nossa vida. Que Deus nos abençoe, derrame sobre nós sua graça e favor. Vamos orar ao Senhor, vamos nos colocar diante de Deus. Pai bendito, Deus de amor e misericórdia, nós louvamos o teu nome, porque tu és o Senhor da história. Deus soberano sobre todas as coisas. Senhor Deus, absolutamente nada acontece na história da tua igreja que não tenha um fim proveitoso.
Absolutamente nada pode atingir a nossa vida que seja para o nosso mal. Tu és o nosso Deus, o Deus que já provou definitivamente o teu amor por nós quando entregaste a vida do teu filho naquela cruz por nós. Como então não nos dará com ele graciosamente todas as coisas que nós precisamos para viver uma vida digna na tua presença? Senhor Deus, nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor, para pedir que o Senhor nos perdoe, porque tantas vezes temos vivido a vida para nós mesmos. Temos sido egoístas, tomamos o lugar do Senhor na nossa própria vida. Somos o nosso Deus. Os nossos projetos são as nossas prioridades. Vivemos para alcançar aquilo que nós almejamos como propósito de vida. Mas muitas vezes não é a tua glória, não é o teu reino que é a nossa prioridade. Ó Senhor Deus, andamos muitas vezes tão preocupados com o comer, o beber, o vestir, com as conquistas, com os títulos, com os bens, com os próprios projetos pessoais. Quando o Senhor nos desafia a não andar inquieto com essas coisas, porque os gentios que não conhecem a Deus é que procuram essas coisas. O Senhor nos convida a buscar em primeiro lugar teu reino, tua justiça, porque as demais coisas que nós precisamos para viver uma vida digna, o Senhor diz que nos acrescentará. Pai, nos ensine a viver para a tua glória e para a tua honra. Nos ensine, Senhor Deus, que nós não estamos nesse mundo para coisas mesquinhas, para coisas pequenas, ó Senhor. Fomos conquistados pelo Senhor, fomos resgatados pelo Senhor, fomos justificados pelo Senhor para viver a nossa vida para a glória do teu nome, para o avanço do teu reino. Senhor Deus, faz que a nossa oração não seja as nossas coisas, o pão, o perdão e a proteção, mas que a nossa oração, em primeiro lugar, seja que o teu nome seja glorificado e santificado entre os gentios. Que a tua vontade seja feita na terra como ela é obedecida nos céus. Que o teu reino avance, venha. Que seja esse o desejo da nossa alma, a nossa força para viver. Faz, Senhor Deus, com que a gente possa viver a nossa vida para o Senhor e para o teu reino, sabendo que as outras coisas que nós precisamos, tu mesmo nos acrescentarás. Ó Pai, abençoa os meus irmãos, abençoa a nossa vida, abençoa a tua igreja. Senhor Deus, visita-nos com um avivamento, como o Senhor visitou o século XVI. Faz que alguma coisa grande aconteça nos nossos dias, Senhor. Reaviva a tua obra, reforma a tua igreja, Senhor Deus. Tão medievalizada, com tantas coisas místicas, com tantas coisas de relíquias, com tanta coisa errada. Faz com que a gente busque os valores da tua palavra e do reino do Senhor. Que a gente possa resgatar o valor dessas verdades que foram redescobertas pelos reformadores. Abençoa, Senhor Deus, a tua igreja, abençoa a nossa vida. Tem compaixão de nós, nos cubra com o sangue de Jesus e nos visite com teu Espírito.